Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. A nossa pesquisa ela diz respeito a patrimônio e referência cultural e como a referência cultural está relacionada com o território urbano. Então, o nome do nosso trabalho é Inventário Participativo Minhocão contra a Gentrificação. O Minhocão, acho que nem todo mundo aqui de São Paulo, o Minhocão é um elevado, hoje denominado elevado João Goulart, mas já foi chamado elevado Costa e Silva. Inclusive, essa mudança de nome já é parte desse processo de revisão histórica que a cidade tem passado nos últimos anos na democracia pós regime ditatorial. E esse elevado ele foi construído em 1971, na região central de São Paulo, para conectar principalmente a região leste e oeste da cidade. E, na época que ele foi construído, no regime ditatorial, ele fazia parte de uma narrativa de organização da cidade através de grandes infraestruturas e que não levava em conta a realidade social ao qual se relacionava, o que estava diretamente construído, né, sobre a qual se construía. O elevado ele acaba criando assim uma espécie de fronteira, no sentido que o geógrafo Neil Smith fala, que separa uma parte que seria mais nobre e uma parte que seria menos nobre. Isso aconteceu naturalmente, porque o Minhocão ele gera não só um aumento significativo, e esse era o objetivo, do fluxo de automóveis, enfim, de carros, de ônibus, pela via elevada, mas ele também cria um ambiente, um micro-urbano, que é desagradável, que é inóspito. Ou seja, o que está embaixo do elevado é uma região que não recebe iluminação, ventilação, as habitações, o comércio estão muito próximos do elevado, enfim, aquilo gera uma situação tal que o valor do imóvel ao longo desses últimos anos ele foi caindo. Então, a região foi se desvalorizando em termos de valor de terra, e isso mudou o perfil da população que morava lá. Então, se originalmente aquela região, inclusive o Largo do Aroche, nos anos 20 e 30, era uma região muito valorizada, onde morava uma parte da classe média, média alta de São Paulo, hoje quem mora lá principalmente é a classe média, média baixa, e essa população que viveu mais de 40 anos com essa relação, ela e suas referências culturais começam a ser ameaçados por esse processo de transformação do Minhocão em parque ou desmonte total da perimetral. Hoje o debate é esse. Esse debate ele vem acontecendo desde 2014, principalmente desde 2014, na verdade ele é um pouco anterior, quando a legislação do plano diretor ele prevê essa mudança de uso do elevado João Goulart. Então, originalmente o elevado ele ou podia virar parque ou ele podia ser desmontado. Esqueci o nome, mas a lei do parque do Minhocão foi aprovada no final do ano passado e teve modificativos tais que, basicamente, agora é certo que ela vai ser um parque. Se você perguntar para qualquer pessoa que mora lá se ela quer ou não um parque, ela vai falar que ela quer. Ou seja, é gritante essa questão da falta de área verde, a falta de área livre em São Paulo. O debate sobre o Parque da Augusta tem a ver com isso. Se você pensar que a Augusta é uma rua inteira, que ela vai desde os jardins até o centro, e tem uma área que possivelmente poderia ser um parque, aquilo é muito atraente, ainda mais pela atividade cultural que tem lá. No entanto, o que o inventário quer pensar é como esse processo de valorização fundiária, mas também de mudança do perfil social que isso traz, pode afetar as referências culturais e as pessoas que lá vivem hoje. Então, o fato não é tanto o que vai ser do parque. Esse não é o foco da pesquisa. E, a partir disso, a gente foi, usando o Manual do Inventário Participativo do IPHAN como referência, a gente desenvolveu um trabalho de educação patrimonial, que envolvia a identificação de quais eram os agentes sociais, os patrimônios culturais, materiais e imateriais da região. Depois, a gente conversou com as pessoas que estavam diretamente ligadas àquele uso e à construção daquele patrimônio. E aí, essa conversa, o importante de falar é que ela tentou romper aquela relação tradicional de solicitação vertical,
aquela coisa que Paulo Freire fala da educação bancária. Então, não é que a gente queria informar para a população o que era ou não patrimônio, ou que ela falasse para nós de maneira passiva. A ideia das entrevistas que a gente fez, e foram muitas ao longo desses 3 anos, era que a pessoa que estava relacionada àquele patrimônio nos falasse sobre ele, nos falasse por que ele fazia sentido na vida da pessoa e por que ela era uma referência cultural, por que ela participava, portanto, do imaginário daquela pessoa e daquela coletividade. E como aquilo estava, de uma maneira direta ou indireta, relacionada ao território, como é que ela se materializava naquele território do entorno do elevado. Enfim, esse trabalho ele se encerrou praticamente agora, está em vias de encerramento, e aí a gente vai fazer, a partir disso, uma documentação. O principal produto é o dossiê, que não está pronto ainda, mas onde a gente vai colocar tanto o nosso método, quanto discutir essa questão do elevado, também falar o que são as referências culturais. Esse dossiê ele deve produzir um mapa síntese, então a gente quer territorializar, de fato, todo o diálogo e localizar, na medida do possível, porque tem uma série de referências que não são localizáveis, no mapa, enfim, e começar com isso, tentar criar uma plataforma de diálogo que possibilite uma política, no sentido mais amplo, que diga respeito ao patrimônio. Então, é pensar como é que o patrimônio ele pode fazer parte de uma narrativa que luta e que resiste à gentrificação. Ou seja, como é que a gente consegue garantir que aquela parte da população que lá viveu durante mais de 40 anos, ela consiga permanecer lá, consiga permanecer tendo um sentido cultural, tendo os nexos sociais que a compuseram. Então, a gente focou principalmente em 3 grupos sociais, a princípio. Pessoas em situação de rua, trabalhadores pobres pessoas pobres que trabalham ou moram no centro, e a comunidade LGBT. LGBT+, né, que a gente usa, mas essa sigla, como a gente sabe, ela está em constante atualização. Essas 3 populações, digamos assim, essas 3 identidades sociais, elas se cruzam a todo momento. Então, por exemplo, eu participei mais do eixo LGBT. Então, uma das referências, aliás, vale dizer, são 45 referências que vão desde expressão, saberes, edificações, lugares, objeto, enfim. Uma delas era o Largo do Aroche, que era um local que me tocava muito pessoalmente, mas também como pesquisador. Então, o Largo do Aroche é um lugar que, historicamente, passou por um processo de desvalorização fundiária, e, recentemente, ele tem sido olhado pelo governo municipal e pelo capital privado com mais interesse. Tanto que, recentemente, foi aprovado pelo Condefat. A princípio, o Largo do Aroche estava em estudo de tombamento. E aí, a prefeitura ela conseguiu inverter isso, e agora não está mais em estudo, então o Largo do Aroche ele pode sofrer obra, ele pode sofrer modificação. Lá vai ser construído pelo escritório Triptych um projeto que o Dória chamou originalmente de Petit Paris, que está dentro de uma narrativa de revalorizar as partes do centro a partir de um imaginário que ele criou um pouco. Ou seja, claro que o Largo do Aroche ele tem um desenho que remete a uma urbanização francesa, ele tem restaurantes lá que são históricos e que têm uma culinária francesa, mas, hoje, talvez o fato social e cultural mais importante, ou que deva ter maior atenção na medida em que é o mais vulnerabilizado por esse processo de especulação, seja a ocupação LGBT que tem no Largo do Aroche. E aquele largo ele é um lugar que ele não é só uma referência LGBT para quem mora em São Paulo. Tem muita gente lá que, por exemplo, é da Bolívia, do Haiti. Tem muita gente do interior de São Paulo que vem até o largo para, de alguma maneira, se sentir mais à vontade, conseguir dialogar com a própria sexualidade, conhecer outras maneiras de ocupar o espaço público, na medida em que na cidade de onde eles vieram aquilo podia ser repreendido até com a morte, enfim, tem uma série de relatos nesse sentido. Então, o largo ele é um lugar de memória, mas também é um lugar de celebração da vida, de alguma maneira. Então, quando você propõe um projeto que não dialoga com a comunidade, você coloca em risco tanto o projeto quanto a comunidade.
De fato, não é que espera-se que não haja um projeto, porque o espaço ele tem uma série de problemas físicos, enfim, mas é que o projeto ele consiga dialogar com a comunidade, respeite aquela memória e seja feita de maneira transparente e horizontal. Mas esse é só um exemplo. Tem uma série de outras referências que também estão sofrendo pelo aumento do valor do aluguel, por exemplo. O Teatro de Folias ele está sofrendo com esse processo. A gente também conversou com algumas prostitutas que trabalham ali na Rego Freitas, Bento Freitas, que comentaram que o valor do aluguel fez com que elas saíssem do centro e fossem morar no Grajaú, que é o sul da cidade. Então, assim, o processo já está acontecendo. Um exemplo mais claro, que infelizmente não pude trazer, alguns empreendimentos imobiliários eles já estão lançando o Parque Minhocão como um fato, para valorizar aquele empreendimento. Isso já está no folder. Então, é algo que está acontecendo e é algo que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque diz respeito, claro, a um extrato social que vai sofrer os efeitos da gentrificação, mas também há uma série de expressões culturais que estão sofrendo o risco de sumirem, ou seja, de serem despedaçados e não aparecerem mais, e que estão ligados a essa população que está lá. Então, o inventário ele se propõe nesse processo de educação, nesse conceito de educação patrimonial, dialogar com essa população, mas também no futuro, e nesse processo, isso nunca foi interdito, a gente conseguir construir uma consciência, uma possibilidade de olhar para aquela região, não como uma região degradada, não como uma região que pode estar dentro da ideia de retorno ao centro. Afinal, o centro não está vazio, não é uma região selvagem. O centro tem vida, tem pessoas, tem cultura, tem alegria, tem morte, enfim, tem uma série de situações complexas que a gente não pode desconsiderar. Então, o que a gente quer fazer é entender como é que esse centro pulsa hoje e permitir, através da discussão do patrimônio, que isso permaneça. Isso pode se transformar, é da natureza da cultura e do patrimônio que se transforme, mas ele também não pode ser mercadologizado, não pode se transformar no que você discutiu, ou seja, você pegar uma cultura, fazer aquilo ser um estereótipo e vender aquilo, sabe? Tudo bem, talvez o Lago do Arocho, em vez de ser uma pequena Paris, seria uma pequena São Francisco, não sei, e aí seria algo que tem uma lojinha com a bandeira colorida, mas a ideia não é essa, entendeu? E também não é separar totalmente o que é o público do que é o privado. É claro que o privado ele pode participar, mas no sentido em que o espaço público é o chão da rua e ele não deve ser... E não devem existir ações do Estado, principalmente, que impeçam que as pessoas sigam circulando lá e sigam vivendo e trabalhando lá. Então, o trabalho do inventário participativo, que é um trabalho, enfim, que tem anos e que continua sendo, ele vai muito nesse sentido e a luta está aí, a luta está acontecendo diariamente, sabe? Tipo, eu soube agora que parece que o projeto para o Parque Minhocão já está feito. Sem passar pela ampla diálogo com a comunidade que tá, enfim, dos arredores, e sem fazer um projeto, um PIO, né, que fala, para aquela região. Então está tudo sendo feito a toque de caixa, tudo é muito emergencial nesse processo todo. Por isso que é muito importante essa iniciativa que a gente está tendo hoje, exatamente para a gente conseguir, mais ou menos, articular esse saber que a academia, mas também a pesquisa, o voluntariado, trazem para que a gente consiga pensar em estratégias para se contrapor e resistir a esse processo. É isso, obrigado.